Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. História Geral da África e Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. Unesco. Representação no Brasil. Ministério da Educação do Brasil. Universidade Federal de São Carlos. História Geral da África e Metodologia e Pré-História da África. Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. Coleção História Geral da África da Unesco. Volume e Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. CAPITULU 6. 105. As fontes escritas a partir do século XV. Paralelamente a profundas mudanças em todo o mundo, e, em especial, na África, no final do século XV e princípio do século XVI, ocorreram transformações no caráter, proveniência e volume das fontes escritas para a história da África. Observa-se, em relação ao período precedente, um certo número de novas tendências na produção desse material, algumas referentes a todo o continente, outras, a apenas algumas partes, em geral, a África ao sul do Saara. Inicialmente, ao lado do contínuo crescimento de todos os tipos de fontes narrativas, narrativas de viajantes, descrições, crônicas, etc., surgem numerosos materiais de caráter primário, como correspondências e relatórios oficiais, comerciais ou missionários, escrituras legais e outros documentos arquivísticos, raramente encontrados antes desse período. Se, por um lado, a abundância crescente desse material oferece ao historiador um auxílio muito maior, por outro torna muito mais difícil uma visão de conjunto. Pode-se observar também uma nítida diminuição no volume das fontes narrativas árabes para a África ao sul do Saara. Não obstante, surge nesse período a literatura histórica escrita em árabe por autóctones, e é somente a partir dessa época que se faz ouvir a voz de autênticos africanos falando de sua própria história. Os mais antigos e mais conhecidos exemplos dessa historiografia local. As fontes escritas a partir do século XV. Herbeck. 106. Metodologia e Pré-História da África. Provém do cinturão sudanês e da costa africana oriental. Em outras partes da África tropical, só mais tarde é que essa evolução se fará notar. Nos últimos 200 anos, os africanos também começaram a escrever em suas próprias línguas, usando primeiramente o alfabeto árabe, por exemplo, em Kiswahili, Hausa, Fulfulde, Kanembu, Dioula, Malagasy, etc. E mais tarde o latino. Mas também existem materiais históricos, e outros, em escrita de origem genuinamente africana, como os alfabetos Bamu e Vai. Uma terceira tendência, resultante da anterior, é o aparecimento de uma literatura em inglês, e, em menor grau, em outras línguas europeias, feita pelos africanos, escravos libertados ou seus descendentes na América, conscientes de seu passado africano. Figura 6. Um fac-símile de manuscrito Bamu, Museu do IFAM. 107. As fontes escritas a partir do século XV. Finalmente temos as narrativas em várias línguas europeias, que aos poucos vão ocupando o espaço das fontes árabes. A quantidade de obras dessa natureza aumenta progressivamente e, nos séculos XIX e XX, atinge um tal volume que só os livros de referência bibliográfica poderiam ser contados às dezenas. Apesar de todas as mudanças, houve, evidentemente, uma continuidade na historiografia de algumas regiões da África, especialmente na do Egito, Magrebe e Etiópia. Nesses países, os cronistas e biógrafos mantiveram viva a tradição herdada do período anterior. Enquanto no Egito e, em parte, na Etiópia observou-se um certo declínio na qualidade e mesmo quantidade desses trabalhos, o Magrebe, em particular, o Marrocos continuaram a produzir competentes estudiosos que contribuíram grandemente para a história de seus países. As áreas geográficas cobertas por fontes escritas também vão registrar uma evolução. Enquanto, até o século XVI, as margens do Sahel sudanês e uma estreita faixa da costa oriental africana formavam os limites do conhecimento geográfico, e, portanto, histórico, a nova época viria gradualmente a acrescentar a esse espaço novas regiões antes não mencionadas por aquele tipo de fontes. A quantidade e a qualidade dessas fontes variam bastante, evidentemente, de uma região para outra e de um século para outro, tornando a classificação por língua, caráter, propósito e origem dos documentos ainda mais complexa. De modo geral, registrou-se uma expansão da costa para o interior.
O movimento foi bastante lento, só ganhando aceleração no fim do século XVIII. A costa africana e seu interior imediato, já no século XV, haviam sido descritos pelos portugueses, de modo sumário. Nos séculos seguintes as fontes escritas, já então em várias línguas, começaram a registrar informes mais detalhados e abundantes sobre as populações costeiras. Os europeus penetraram no interior somente em algumas regiões, no Senegal e na Gâmbia, no delta do Níger e no Benin, no Reino do Congo, e pelo Zambeze, até o Império de Monomotapa, trazendo, assim, essas áreas para o horizonte das fontes escritas. Ao mesmo tempo, algumas partes da África, até então praticamente inexploradas, tornaram-se mais conhecidas, como, por exemplo, a costa sudoeste africana e Madagascar. Um território muito maior era coberto por fontes escritas em árabe. A escola historiográfica sudanesa, à medida que ia obtendo informações sobre regiões até então desconhecidas, estendia-se a outros países, sobretudo em direção ao sul, de modo que no século XIX toda a região entre o Saara e a floresta, e, em alguns pontos, até a costa, podia se considerar coberta por fontes escritas locais. Já, no interior, vastas regiões tiveram que esperar até o século XIX pela produção das primeiras narrativas escritas dignas de confiança. 108 Metodologia e pré-história da África. Mesmo nas regiões costeiras pode-se constatar grandes diferenças no que diz respeito à informação histórica. Em geral, a costa atlântica é mais bem provida de documentos escritos que a costa oriental, e também a quantidade de material disponível para o antigo Congo, a Senegâmbia, a costa entre o Cabo Palmas e o delta do Níger é muito maior que para a Libéria, Camarões, Gabão ou Namíbia, por exemplo. A situação difere também quanto aos períodos. Há muito mais informação escrita para a costa oriental, Benin ou Etiópia nos séculos XVI e XVII que no XVIII, e, para o Saara, mais na primeira metade que na segunda metade do século XIX. Devido a essa distribuição irregular dos materiais em relação tanto a espaço, tempo e caráter, quanto à sua origem e língua, é preferível examiná-los sob diferentes critérios ao invés de adotar um único procedimento. Consequentemente, nós os apresentaremos, em alguns casos, de acordo com as regiões geográficas, em outros, de acordo com suas origens e caráter. África do Norte e Etiópia. África do Norte. Os materiais para a África do Norte de língua árabe, como os de outras partes do continente, passaram por algumas profundas mudanças em comparação com o período anterior, o mesmo não ocorrendo, no entanto, com as narrativas históricas locais, que continuaram, como anteriormente, a relatar os principais acontecimentos da maneira tradicional. Nenhuma figura comparável aos grandes historiadores árabes da Idade Média surgiu entre os cronistas e compiladores dessa época, e a abordagem crítica do historiador, preconizada por Ibn Khaldun, não foi seguida por seus sucessores. A historiografia árabe moderna só vai aparecer no século XX. As mudanças que se fazem sentir dizem respeito principalmente a dois tipos de fontes: os documentos arquivísticos de diversas origens e os escritos europeus. Somente a partir do início do século XVI, os materiais primários, tanto em árabe como em turco, começam a aparecer em maior abundância. Os arquivos otomanos são comparáveis em volume e importância aos mais ricos da Europa, mas, àquela época, raramente eram utilizados e estudados por historiadores dessa parte da África. É do mesmo período que remontam os arquivos secundários dos países que faziam parte do Império Otomano: Egito, Tripolitânia, Tunísia e Argélia. Um caso. Denis, J. 1930. Mantran, R. 1965. Letourneau, R. 1954. 109 As fontes escritas a partir do século XV. Especial é o do Marrocos, que sempre conservou sua independência, e seus arquivos preservaram um rico material histórico. 2. Os documentos são principalmente de arquivos governamentais, administrativos e jurídicos. Os materiais relativos ao comércio, à produção, à vida social e cultural são menos numerosos, pelo menos os de antes do século XIX. Isto se deve, em parte, à falta de arquivos particulares que forneçam informações valiosas para a história econômica e social da Europa. Para alguns países e períodos esta lacuna pode ser preenchida.
Por exemplo, o material sobre o Marrocos, encontrado em muitos países europeus, foi coligido e publicado no trabalho monumental de Henri de Castries III. A compilação de coleções similares, ou ao menos o arrolamento dos documentos relativos aos demais países da África do Norte está entre as tarefas mais urgentes do futuro próximo. Examinando, agora, as fontes narrativas em árabe, pode-se constatar uma retração constante na quantidade e na qualidade dos escritos históricos na África do Norte, com exceção apenas do Marrocos, onde as escolas tradicionais de cronistas continuaram a produzir histórias detalhadas das duas dinastias xerifinas até a época atual. Pode-se citar como exemplo a Mazou de Mokhtar Soussi, em 20 volumes, e a Histoire de Tétouan, em vias de publicação 4. Da corrente ininterrupta de historiadores podemos indicar apenas alguns nomes entre os mais destacados. A dinastia Sádida encontrou um excelente historiador em Al-Frani, morto em c. 1738, 5, que cobriu os anos 1511-1670. O período seguinte, 1631-1812, foi descrito detalhadamente pelo maior historiador marroquino desde a Idade Média, Al-Zai, morto em 1833, 6, enquanto Al-Naziri Al-Zlaoui, morto em 1897, escreveu uma história geral de seu país com ênfase especial no século XIX, combinando os métodos tradicional e moderno, usando, entre outros, documentos de arquivos. Ele é o autor também de uma obra geográfica bastante rica em informações sobre a vida social e econômica Sete. A essas obras estritamente históricas devem ser acrescentadas as narrativas de viajantes, em sua maioria peregrinos, que descreveram não apenas o Marrocos, mas também outros países árabes até a Arábia. As duas melhores narrativas desse tipo são as escritas por Al-Ayashi de Sigilmaza, morto em 1679, e Ahmad el-Darsi de Tangruti nas proximidades. 2 Meknazi, A. 1953. Ayashi, G. 1961. 3 Les Sources inédites de l'Histoire du Maroc, 24 v. Paris, 1905-1951. 4 Leve Provençal, E. 1922. Mokhtar Soussi, Mazou, 20 v. Publicados. Daoud, Histoire de Tétouan. 5 ed. Itrad, por Oudas, Paris, 1889. 6 Oudas, Paris, 1886. 7 ed. No Cairo, em 1894, em 4 v. Muitas traduções parciais em francês e espanhol. 110 Metodologia e Pré-História da África. Do Saara, morto em 1738, 8. Outros textos interessantes são o relatório de El Tangruti, embaixador marroquino junto à corte otomana em 1589-1591 9, e a Rila de Ibn Othman, embaixador do Marrocos junto à corte de Madrid. Nos países entre o Marrocos e o Egito as crônicas locais não eram tão abundantes, nem tinham a mesma qualidade. No que diz respeito à Argélia, há histórias anônimas em árabe e em turco, de Aru e Khairuddin Barbarossa 10, e uma história militar que vai até 1775, de Mohamed El-Tilin Sani 11. A história da Tunísia pode ser reconstituída graças a uma série de anais, desde El-Zarkashi até 1525, 12 até Madij El-Safakuzi, morto em 1818, 13. Uma história de Trípoli foi escrita por Mohamed Galbon, 1739, 14. As crônicas e biografias ibaditas, como a de Al-Shamaki, morto em 1524, merecem atenção especial, já que fornecem muitas informações valiosas sobre o Saara e o Sudão 15. Biografias ou dicionários biográficos, gerais ou específicos, na maior parte consagrados a pessoas proeminentes, eruditos, advogados, príncipes, místicos, escritores, etc. Geralmente combinam materiais biográficos com narrativas históricas, esclarecendo muitos aspectos da história cultural e social. Obras desse gênero proliferaram em todos os países árabes, especialmente no Marrocos. Mesmo algumas poesias, às vezes em dialetos vernáculos, podem servir como fontes históricas, como, por exemplo, os poemas satíricos do egípcio El-Sijazi, morto em 1719, em que ele descreve os principais acontecimentos de sua época 16.
No que se refere à história do Egito Otomano, deve-se recorrer a crônicas, em grande parte ainda inéditas e inexploradas. O Egito produziu, nesse período, apenas dois grandes historiadores, um no início do domínio turco, o outro exatamente no fim. Ibn-Iyas, morto em 1524, fez um registro diário da história de sua época, oferecendo, assim, uma riqueza de detalhes raramente encontrada em outras obras. 17. El-Jabarti, morto em 1822, é o cronista dos últimos dias do domínio otomano, da ocupação napoleônica e da ascensão de Mohamed. 8. Ambas traduzidas por S. Berbrugger, Paris, 1846. 9. Traduzido por H. de Castries, Paris, 1929. 10. Editado por Nuruddin, Argel, 1934. 11. Traduzido por A. Rousseau, Argel, 1841. 12. Traduzido por E. Pagna, Constantina, S.D. 13. Publicado em Tunis, 1903. 14. Publicado por Ettore Rossi, Bolonha, 1936. Há também algumas crônicas turcas da Tripolitânia. 15. Leoiki, T. 1961. 16. Mencionado por El-Jabarti. 17. Orient, G. Jornal d'un Bourgeois do Caire. 111. As fontes escritas a partir do século XV. Ali, cobrindo, portanto, um período crucial da história do Egito. 18. Embora muitas crônicas e outras obras históricas de todos os países árabes tenham sido publicadas, a grande maioria encontra-se ainda em manuscritos espalhados por muitas bibliotecas tanto dentro como fora de seu país de origem, à espera de estudo e publicação. Nesse período as narrativas de viajantes europeus ganham importância crescente. Embora o preconceito anti-islâmico de seus autores raramente permita relatórios verdadeiramente objetivos, elas trazem muitas reflexões e observações interessantes não encontradas em outros documentos, já que os escritores locais consideravam muitos aspectos da vida banais e desprovidos de interesse. É incontável o número de europeus, viajantes, embaixadores, cônsules, mercadores e mesmo prisioneiros, entre eles Miguel de Cervantes, que deixaram reminiscências e relatórios mais ou menos detalhados dos países do Maghreb, que visitaram. O mesmo aconteceu, talvez até com maior intensidade, no caso do Egito, que atraía muitos visitantes por sua importância comercial e a proximidade da Terra Santa. 19. De interesse particular é a obra monumental Description de l'Égypte, 24 volumes, Paris, 1821-1824, compilada pela Comissão Científica da Expedição de Napoleão Bonaparte, fonte inesgotável de todo tipo de informação sobre o Egito às vésperas de uma nova época. No século XIX, as fontes para a história da África do Norte são tão abundantes quanto para qualquer país europeu. As crônicas locais e narrativas de viajantes assumem um lugar secundário em relação às fontes mais objetivas, arquivos, estatísticas, jornais e outros testemunhos diretos ou indiretos, permitindo aos historiadores empregar os métodos e abordagens clássicos elaborados para uma história amplamente documentada, como a da Europa. Duas regiões de língua árabe, Mauritânia e Sudão Oriental, merecem um tratamento especial devido à sua situação particular, nos limites do mundo árabe. Uma característica comum das fontes nesses dois países é a predominância de biografias, genealogias e poesia, sobre os anais históricos propriamente ditos, pelo menos até o final do século XVIII. Em relação à Mauritânia, várias genealogias e biografias foram publicadas por Ismael Ahmed XX, a que se acrescentam poemas e outros materiais folclóricos recolhidos por René Basset e mais recentemente por H. T. Norris 21. Um exame intensivo de novos materiais foi realizado com 18 muitas edições. Uma tradução não muito digna de confiança de Shefik Mansour, Cairo, 1866-1896. 19. Carri, J. M. Cairo, 1932. 20. Chroniques de la Mauritanie Sénégalaise, Paris, 1911. 21. Basset, R. 1909-1940. Norris, H. T. 1968. 112. Metodologia e Pré-História da África. Sucesso pelo estudioso da Mauritânia Mukhtar Ould Hamidou. A primeira obra propriamente histórica remonta ao início deste século.
Al-Wazil, de Ahmad al-Shinkiti, que é uma enciclopédia da história e da cultura mouriscas do passado e do presente 22. Existe um grande número de crônicas locais manuscritas, de maior ou menor valor, no estilo das crônicas breves de Nema, ou Alata e Shinkiti 23. As fontes árabes da Mauritânia são de especial interesse e importância, porque em muitos casos cobrem não somente a Mauritânia propriamente dita, mas também todos os países limítrofes do Sudão Ocidental. Devido às estreitas relações que existiram no passado entre a Mauritânia e o Marrocos, as bibliotecas e arquivos marroquinos devem conter certamente um precioso material histórico para o primeiro país. Além das fontes árabes, há também a literatura narrativa europeia, que se inicia no século XV nas regiões costeiras, e no fim do século XVII nas regiões fluviais. A partir do século seguinte, encontramos correspondência diplomática e comercial, tanto em árabe como em línguas europeias. A historiografia local no Sudão Oriental parece ter começado somente nos últimos anos do Sultanato Funj, isto é, no início do século XIX, quando a tradição oral foi registrada por escrito no texto chamado Crônica de Funj, do qual existem várias versões 24. São fontes valiosas as genealogias de vários grupos árabes 25, assim como o grande dicionário biográfico de estudiosos sudaneses, o Tebacat, escrito por Ouad Daifallah, que constitui um rico manancial de informações sobre a vida social, cultural e religiosa do reino Funj 26. O mais antigo visitante estrangeiro conhecido foi o viajante judeu David Reubeni, em 1523. Até o século XIX há apenas um pequeno número de obras valiosas, mas entre elas se encontram as narrativas de observadores particularmente lúcidos, como James Bruce, em 1773, W. G. Browne, 1792-1798, e Elton C., 1803, sendo os dois últimos os primeiros a visitar Darfur 27. Na primeira metade do século XIX, o Sudão foi, de toda a África tropical, a região mais visitada por viajantes. Suas narrativas são inumeráveis e de variada qualidade enquanto fontes históricas. Até a década de 1830, não existe nenhuma fonte escrita para as regiões do Alto Vale do Nilo, ao sul da latitude 12, mas a parte norte é fartamente coberta por documentos arquivísticos do Egito, arquivos do Cairo, e 22 al-Shinkiti, al-Wazit fi Tarajim Daba Shinkit, Cairo, 1910, e muitas edições novas. Trad, francesa parcial, St. Louis, 1953. 23 Marti, p. 1927. Norris, in. Bifan, 1962. Monteil, v. in. Bifan, 1965, n. 34. 24 estudado por M. Shibeika, in. Tarka H. Multal Sudan, Khartoum, 1947. 25 recolhidas por H. A. MacMichael, in. History of the Arabs in the Sudan, 2, Cambridge, 1922, juntamente com outros documentos históricos. 26 A edição comentada mais atualizada é de Yusuf Fadlazan, Khartoum, 1971. 27 Bruce, J. 1790. Browne, W. G. 1806. Elton C. Omar, 1845. 113 As fontes escritas a partir do século XV, em menor número, europeus. São de extrema importância para os últimos 20 anos do século XIX os registros do Madia, que consistem em cerca de 80.000 documentos árabes, conservados, em sua maioria, em Khartoum, Etiópia. A situação da Etiópia é análoga à da África do Norte no que respeita às fontes escritas. Como nos países daquela região da África, na Etiópia o historiador tem à sua disposição uma grande variedade de documentos, tanto internos como externos. Pode até empregar material de fontes opostas, para alguns períodos cruciais, caso, por exemplo, da invasão muçulmana de Ahmed Gran, na primeira metade do século XVI, coberta, do ponto de vista etíope, pela crônica real, em Gezi, do imperador Lebna Dengel, e, da visão muçulmana, pela detalhada crônica escrita em 1543 pelo escriba de Gran, Arab Faqih, sem mencionar os registros portugueses de testemunhas oculares 28.
A redação das crônicas reais iniciou-se no século XIII e há, relativas a quase todos os reinos, mesmo durante o período de declínio, uma ou mais crônicas detalhadas, que registram os principais eventos da época 29. Essa tradição perdurou por todo o século XIX e uma boa parte do século XX, como testemunha a crônica amárica do imperador Menelik II. Várias obras da literatura etíope, de diferentes gêneros, podem fornecer precioso material histórico, como, por exemplo, as hagiografias, as polêmicas religiosas, a poesia, as lendas, as histórias dos mosteiros, etc. Um documento único é a História dos Gala do monge Barrei, 1593, testemunha ocular da invasão gala da Etiópia 31. Um século mais tarde, Iob Ludolf, o iniciador dos estudos etíopes na Europa, compila, a partir de informações fornecidas por um especialista etíope, uma das primeiras histórias gerais do país 32. Sendo o único país cristão que restou na África, a Etiópia naturalmente despertou muito mais interesse na Europa que as demais partes do continente, isso já desde o século XV. Não é de surpreender o grande número de estrangeiros viajantes, missionários, diplomatas, soldados, mercadores ou aventureiros que visitaram esse país e dele deixaram registro. São não apenas portugueses. 28 Arab Faqih, 1897-1901. Castanhoso, M. 1548. Trad. Inglesa, Cambridge, 1902. 29 cf. Pankhurst, R. 1966. Blundell, H. W. 1923. 30 escrito por Gabriel Selassie e traduzido para o francês, Paris, 1930-1931. 31 cf. Buckingham, C. F. e Huntingford, G. W. B. 1954. Além da história de Barrei, esse livro contém trechos da History of High Ethiopia, de Almeida, 1660. 32 Ludolf, Iob, 1681. Tradução inglesa, 1682-1684. 114 Metodologia e Pré-História da África. Franceses, italianos e ingleses, mas também muitas pessoas de vários outros países, russos, tchecos, suecos, armênios e georgianos 33. Ocasionalmente surgem registros turcos ou árabes, que, de diversos modos, complementam as outras fontes 34. Da segunda metade do século XIX em diante, são os documentos de arquivos, de todas as grandes potências europeias como também os de Addis Abeba e mesmo os de Khartoum que vão fornecer os principais materiais históricos. A importância de um estudo minucioso dos documentos amáricos originais para uma interpretação correta da história foi demonstrada recentemente pela brilhante análise do Tratado de Uexale, 1889, feita por Sven Rubensson 35. África do Sul. Em comparação com outras partes do continente, com exceção dos países de língua árabe e da Etiópia, a África do Sul oferece, para o período em estudo, uma quantidade muito maior de interessantes materiais escritos, na forma de arquivos e de narrativas. A falta de fontes de origem genuinamente africana anteriores ao século XIX representa uma certa desvantagem, não obstante muitas narrativas europeias preservarem fragmentos de tradições orais dos povos locais. As informações mais antigas provêm de marinheiros portugueses ou holandeses cujos navios naufragaram na costa sudeste no decorrer dos séculos XVI e XVII 36. Com o estabelecimento da colônia holandesa no Cabo, 1652, a produção de materiais torna-se mais rica e mais variada. Consiste, por um lado, em documentos oficiais, mantidos atualmente sobretudo em arquivos da própria África do Sul, mas também em Londres e Haia, parcialmente publicados ou difundidos por outros meios, mas em sua grande maioria inéditos 37. Por 33 cf. A monumental coleção de Beccari. Rerum a Ethiopicarum scriptores occidentalis ineditia seculo XVI ad 20 curante. 15v. Roma, 1903-1911. Mas muitos registros anteriormente desconhecidos foram descobertos depois de Beccari e estão à espera de publicação e estudo.
34. Por exemplo, o famoso viajante turco Evliya Çelebi, morto em 1679, cuja obra Seyazat-name, livro de viagens, contém em seu 10º volume descrições do Egito, Etiópia e Sudão. O embaixador iemenita Al-Qaimi Al-Qalqabani deixou, em 1647, um relato vivo de sua missão junto ao imperador Fasílidas, para cujo reino não há nenhuma crônica etíope. Publicado por F. E. Peiser em 2 volumes, Berlim, 1894 e 1898. 35. Rubenson, Sven. Te Protectorate Paragraph of the Weishali Treaty. Já 5. N. 2, 1964. E discussão com C. Giglio, já 6. N. 2, 1965 e 7. N. 3, 1966. 36. CF. Teal, G. M. 1898-1903, e Boxer, C. R. 1959. 37 trechos de diários oficiais e outros documentos relativos a povos de fala San, Ko e Bantu encontram-se em Moodie, D. 1960. V. Também Teal, G. M. 1897-1905. 115 As fontes escritas a partir do século XV. Outro, em documentos narrativos representados por livros e artigos escritos por brancos, viajantes, comerciantes, oficiais, missionários e colonizadores, todos eles observadores diretos das sociedades africanas. Durante muito tempo, entretanto, seu horizonte geográfico permaneceu bastante restrito, e foi só na segunda metade do século XVIII que começaram a penetrar realmente o interior das terras. Assim, é natural que as primeiras narrativas tratem dos Khoi do Cabo, hoje desaparecidos. A primeira descrição detalhada desse povo, depois de alguns registros do século XVII 38, é a de Peter Kolb, 1705-1712, 39. Durante o período holandês, muitos europeus visitaram a colônia do Cabo, mas muito raramente chegaram a demonstrar mais que um ligeiro interesse pelos africanos ou a aventurar-se para o interior. Um grande número de seus relatórios foi reunido por Godet Mousbergen e Honoré Naber, e muitos relatos menos conhecidos têm sido regularmente publicados, desde a década de 1920, pela Sociedade Van Riebeeck da cidade do Cabo 40. Um retrato mais detalhado das sociedades africanas pode ser obtido nos arquivos de Missionários 41 ou nos registros de alguns observadores experientes do fim do século XVIII e início do XIX, como Sparman, Levaillant, Alberti, João Barrot e Liechtenstein 42. Um lugar de honra pertence a João Phillips, cuja vida e trabalho foram dedicados à defesa dos direitos africanos, sendo, por isso, sua obra reveladora de aspectos raramente encontrados em relatos mais conformistas. 43. Com a expansão comercial, missionária e colonial no século XIX, material mais rico e em maior quantidade sobre os grupos étnicos africanos mais afastados tornou-se acessível. Embora a Namíbia fosse esporadicamente visitada no fim do século XVIII 44, é somente a partir de 1830 que começam as descrições mais detalhadas da vida dos San, Nama e Herero, quando então os missionários iniciaram suas atividades. 45 E a região tornou-se alvo de pesquisadores, como J. Alexander, F. Galton, J. Tyndall e outros. 46. 38 Chapers, 1668. Tenrine, W. 1686 e Grevebroek, G. 1695, Cidade do Cabo, 1933. 39 Kolb, P. 1719. 40 Godet Mousbergen, E. C. 1916-1932. Honoré Naber, S. L. 1931. 41 CF. Por exemplo, Muller, D. K. 1923. 42 Sparman, A. 1785. Levaillant, F. 1790. Alberti, L. 1811. Barrot, J. 1801-1806. Liechtenstein, H. 1811. 43 Phillips, J. 1828. 44 Oaix, A. D. 1926.
45 A obra clássica de H. Vedder, South-West Africa in Early Times, Oxford, 1938, foi compilada principalmente de relatórios de missionários alemães. 46 Alexander, Sir James, 1836-1967. Galton, G. 1853. Journal of Joseph Tyndall 1839-1855, Cidade do Cabo, 1959. 116 Metodologia e Pré-História da África. Situação análoga é observada nas áreas ao norte do Rio Orange. Os relatórios dos primeiros comerciantes e caçadores dão lugar a uma quantidade cada vez maior de trabalhos escritos por pesquisadores e missionários, melhor capacitados para a observação devido à sua maior experiência e conhecimento das línguas africanas. Podemos citar, por exemplo, Robert Moffat, E. Casalis, T. Arbosset e outros, sendo o mais conhecido, evidentemente, David Livingstone 47. Vários documentos, arquivos, correspondência, contratos e atas oficiais, etc., da história antiga do Lesoto foram coletados por G. M. Teal 48. Uma característica positiva desse período é o surgimento de documentos que expressam pontos de vista africanos, como as cartas escritas por Moshe e outros líderes africanos. Diversamente da costa, o interior de Natal e da Zululândia tornou-se conhecido por forasteiros somente nas primeiras décadas do século XIX. Os primeiros observadores, como N. Isaac ou N. F. Fim 49, em geral eram inexperientes, raramente precisos e careciam de objetividade quando tratavam dos não-brancos. Já os registros das tradições orais dos Zulu foram feitos relativamente cedo, na década de 1880, embora só fossem publicados mais tarde, por A. T. Bryant, cujo livro deve, todavia, ser utilizado com cautela 50. Como para outras partes da África, a quantidade de materiais escritos por europeus aumentou enormemente no decorrer do século XIX, e não cabe aqui examinar, com mais detalhe todos os seus tipos e autores. Mais interessantes são os registros das reações dos primeiros africanos letrados ou de alguns chefes tradicionais, encontrados em correspondências, jornais, queixas, diários, contratos ou, já mais tarde, nas primeiras tentativas de redação da história de seu próprio povo. Além da volumosa correspondência entre governantes africanos Moshesh, Dingaan, Cetuayo, Mzilikazi, Lobengela, Witbooi, os chefes Griqua e muitos outros, e as autoridades coloniais, encontramos documentos tais como as leis. 47 Moffat, R. 1842 e 1945. Casalis, E. Les Bassotos, Paris, 1859. Ed. Inglesa, Londres, 1861. T. Arbosset, Relation d'un voyage d'exploration, Paris, 1842. Ed. Inglesa. Cidade do Cabo, 1846. Livingstone, D. 1957. 48 Teal, G. M. Bazutoland Records, 3v. Cidade do Cabo, 1883, v. 4 e 5 manuscritos, não publicados, nos arquivos da Cidade do Cabo. 49 Isaac, N. 1836. Fim, N. F. 1950. 50 Bryant, A. T. 1929. V. Também sua History of the Zulu, primeiramente publicada como uma série de artigos em 1911 e 1913 e depois como livro, na Cidade do Cabo, 1964. Cf. Também Bird, J. The Annals of Natal, 1495-1845, 2v. Peter Maritzburg, 1888. 117 As fontes escritas a partir do século XV. Ancestrais, Vaderlik Oet, da comunidade Rehoboth do ano de 1874, ou o Diário de Henrique Witbooi 51, ambos escritos em Afrikaner. Há numerosas petições e queixas de africanos mantidas nos arquivos da África do Sul ou em Londres, assim como muitos estudos, levantamentos cadastrais e estatísticos feitos com base na informação oral africana. Graças ao aparecimento de jornais nas línguas vernáculas, podemos acompanhar as ideias dos antigos representantes de uma sociedade em mudança.
No semanário Isidijmi, publicado entre 1870 e 1880, apareceu a primeira crítica à política europeia e seu impacto negativo na vida africana, escrita pelos primeiros protonacionalistas, como Tio Soga, morto em 1871, ou G. Shanzashi, morto em 1896, assim como a compilação das tradições históricas dos Xhosa, por W. W. Gkoba, morto em 1888. Outro porta-voz da opinião africana, desde 1884, foi Ibn Zabansundu, a voz do povo negro, que por muitos anos teve como editor John T. Jabaú, morto em 1921. Imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, havia 11 jornais em línguas africanas sendo publicados, mas nem todos defendendo a causa dos africanos. Uma das grandes figuras da época foi Ngoki, morto em 1924, que, após haver participado ativamente na Guerra Zulu de 1879, publicou, nos Estados Unidos, suas reminiscências, assim como muitos artigos sobre a vida na África do Sul 52. As primeiras histórias escritas pelos próprios africanos só vão aparecer no século XX 53, inaugurando, assim, uma nova época na historiografia sul-africana. Com efeito, a história dessa parte do continente foi por muito tempo enfocada do ponto de vista da comunidade branca, que tendia a tratar a história dos povos africanos como algo insignificante e sem importância. A luta atualmente em curso na África do Sul em todos os domínios da atividade humana requer também uma nova atitude na abordagem das fontes. Uma atenção especial deve ser dispensada aos testemunhos escritos da árdua luta dos africanos por seus direitos 54. Só uma pesquisa baseada em todos estes testemunhos e material dará condições para se escrever uma história verídica da África do Sul. 51 As leis foram preservadas em Rehoboth ou Indoek. O Diário de Witbooi foi publicado na Cidade do Cabo em 1929. 52 cf. Turner, L. D. 1955. 53 cf. Plaatje, S. T. 1916 e 1930. Molema, S. M. 1920. Soga, J. H. Tessout Eastern Bantu, 1930. Idem, Ama Xhosa. Life and Customs, Joanesburgo, 1930. Soga, T. B. Lovedale, 1936. 54 cf. Plaatje, S. T. 1916 e 1930. Molema, S. M. 1920. Soga, J. H. Tessout Eastern Bantu, 1930. Idem, Ama Xhosa. Life and Customs, Joanesburgo, 1930. Soga, T. B. Lovedale, 1936. 118 Metodologia e Pré-História da África. Fontes narrativas externas. Se o período entre os séculos 9 e 15 chega a ser chamado Era das Fontes Árabes devido à predominância de material nessa língua, o período em estudo é marcado por um nítido declínio nesse aspecto. As razões para essa mudança estão ligadas ao desenvolvimento político e cultural geral do mundo islâmico, que serão discutidas mais apropriadamente num volume posterior. Isso, no entanto, não significa que não haja fontes árabes, mas que seu número e qualidade, com algumas exceções, não podem ser comparados nem com o período anterior nem com fontes de outras origens, em árabe e em outras línguas orientais. Embora o trabalho de Leão, o africano, conhecido originalmente como Al-Azan al-Uzan el-Zayati, tenha sido escrito em italiano, tem procedência na tradição geográfica árabe. Além disso, as viagens de Leão, o africano, no Sudão Ocidental e Central no início do século XVI foram realizadas antes de sua conversão ao cristianismo e retiro na Itália, consequentemente como árabe e muçulmano. O trabalho não está isento de erros, tanto geográficos como históricos. Todavia foi que supriu a Europa por quase 3 séculos com seu único verdadeiro conhecimento do interior da África 55. Uma fonte de particular interesse é representada pelas obras sobre navegação de Ahmad ibn Majid, início do século XVI, o piloto que conduziu Vasco da Gama do Malindi até a Índia.
Entre seus numerosos livros sobre teoria e prática da navegação, o que trata da costa leste da África é o mais importante, já que contém, além de uma vasta quantidade de material topográfico e um mapa das rotas marítimas, opiniões categóricas sobre os portugueses no Oceano Índico 56. Alguns detalhes originais sobre a África Oriental e os Anjos são encontrados na Crônica da Fortaleza de Aden, escrita por Abu Makrama, morto em 1540, 57. Há uma crônica mais recente, que trata da mesma região, de Salih ibn Razik, morto 55, publicado primeiramente em Roma, 1550. A melhor tradução moderna é de Jean Leon, o africano, Description de l'Afrique, de A. E. Paulard, com anotações de A. E. Paulard, T. Monod, H. Lyotte e R. Mauni, 2v. Paris, 1956. 56 Chumovsky, T. A. Trines Vestney Lotusli Ahmada Ibn Magida, 3 livros desconhecidos de pilotagem, de A. Ibn M. Moscou, 1937. 57 publicado por Lofgren, o Arabische Test zur Kenntnis des Staatsdaten im Mittelalter, 3v. Leipzig Uppsala, 1936-1950. 119 As fontes escritas a partir do século XV. Em 1873, intitulada História dos Imanes e Saídes de Oman, a qual foi incorporado um trabalho anterior, escrito na década de 1720, por Sirhan ibn Sirhan de Oman 58. O século XVIII não deixou nenhuma fonte árabe externa de grande valor para a história da África ao sul do Saara. E somente no início do século seguinte é que vamos assistir a um certo reflorescimento nesse domínio. Elton C., morto em 1857, já citado, descreveu sua visita ao Adai na primeira crônica dedicada àquele reino, e redigiu também um valioso relatório sobre Darfur 59. Algumas décadas antes, e do outro lado do cinturão sudanês, o marroquino Abdel Salam Shabaini registrou informações sobre Tombuctu e a região de Massina, antes da ascensão dos Dina 60. A história do Império Songhai, sua queda e o posterior desenvolvimento do Vale do Níger foram registrados não só pelos cronistas sudaneses mas também por alguns dos historiadores marroquinos acima mencionados. Recentemente muitas fontes até então desconhecidas sobre as relações entre o Maghreb e o Sudão foram descobertas em bibliotecas marroquinas e aguardam publicação e estudo por parte dos historiadores da África. Deve haver também material muito valioso, em árabe e turco, disperso pelos outros países norte-africanos e na própria Turquia, e de cuja existência temos, até o presente momento, informações extremamente escassas. Essa situação oferece perspectivas interessantes para o historiador, e a localização, organização e tradução desse material estão entre as tarefas mais urgentes para o futuro. Os materiais em outras línguas orientais são ainda mais escassos que em árabe, o que, todavia, não significa que não possamos descobrir novos materiais, menos ou mais importantes, por exemplo em persa ou em certas línguas hindus. Até agora, a principal fonte ainda é o viajante turco Evliya Çelebi, que visitou o Egito e parte do Sudão e da Etiópia. No entanto, seu conhecimento de outras regiões da África só se fez indiretamente 61. O mesmo acontece com seu compatriota o almirante Sidi Ali, que copiou e traduziu do árabe trechos do livro de Ahmad ibn Majid, Al-Muhit, sobre o Oceano Índico, acrescentando-lhes apenas alguns detalhes 62. No início do século XIX, um estudioso de Azerbaijani, Zain el-Abidin Shirvani, visitou a Somália, a Etiópia, o Sudão. 58 Trad, por Badger, G. P., Londres, 1871. 59 Voyage ao Ouaddaï. Trad, por Dr. Perron, Paris, 1851. 60 publicado por Jackson, J. G. An Account of Timbuktu and Ouza, Territories in the Interior of Africa, Londres, 1820, reeditado em 1967. 61 Çelebi, E. Seichatnami, Istambul, 1938. 62 Bittner, M. 1897. 120 Metodologia e Pré-História da África Oriental e o Maghreb, descrevendo suas viagens num livro intitulado Bustanu Sci, O Jardim das Viagens, 63.
Parece que existia um nítido interesse pela África, especialmente pela Etiópia, na Transcaucásia e especialmente entre os armênios. No fim do século XVII, dois padres armênios, Astvakatur Timbuk e Avatik Bagdasarian, empreenderam uma viagem pela África, da qual mais tarde deixaram descrição, começando na Etiópia e continuando através da Núbia, Darfur, Lago Chad e Tecrur até o Marrocos 64. Em 1821, Ouarga, um armênio de Astracan, cruzou o Saara partindo do norte, visitou Tombuctu e chegou à Costa do Ouro, onde escreveu, em inglês, sua narrativa, breve mas rica em informações 65. Outros materiais relativos à África em armênio ou georgiano existem nas bibliotecas e arquivos nas respectivas repúblicas soviéticas 66. Em línguas europeias, o enorme volume da literatura europeia sobre a África tropical, desde o início do século XVI, torna impossível uma enumeração até mesmo dos trabalhos ou autores mais importantes. No entanto, um estudo do caráter geral e uma avaliação dessa literatura como fonte para a história da África servirão melhor ao propósito deste capítulo que um arrolamento interminável de nomes e títulos. Já falamos das alterações nos limites geográficos. No início do século XVI, toda a linha costeira do Senegal até o Cabo Guarda-Fui era conhecida dos portugueses, que, no fim do mesmo século, penetraram no interior, no antigo Congo, Angola e ao longo do Zambeze. Os 2 séculos seguintes acrescentaram muito pouco ao conhecimento europeu. Houve algumas tentativas esporádicas de cruzar o Saara. Contatos mais duradouros foram estabelecidos ao longo do Senegal e Gâmbia, e um viajante foi do Zambeze até Kiua parando no Lago Malawi. Por outro lado, as informações sobre os povos costeiros, especialmente na África Ocidental, tornaram-se mais detalhadas e variadas. A exploração sistemática do 63 cf. Kaniov, M. In. Melange Asiatique, S. Petersburgo, 1859. Os trechos relativos à África Oriental estão sendo preparados para uma tradução de V. P. Smirnova em Leningrado. 64 Kalateyank, G. Armiansky Panyatnik 17V, O. Geografia Absinii e Severnoy Afrique Volbchet, Memória Armênia do século XVII sobre a geografia da Etiópia e da África do Norte em geral, in. Zenleveden, V. 12, Moscou, 1899. 65 cf. Curtin, P. D. 1967, Dir, de Pubble, Africa Remembered, Madison, 1967, p. 170-89, Wilkes, I. O Argei of Astrakhan, v. Também Olderogd, D. A. Astrakanek v. Tombuctu v. 1821 g. Um homem de Astrakhan em Tombuctu em 1821, Africana Afrikansky Ethnographicheski Sbornik, 8, Leningrado, 1971. 66 Uma série de documentos sobre a história das relações entre a Etiópia e a Armênia, dos tempos antigos até o século XIX, está sendo publicada pelo Instituto de Estudos Orientais da RSS da Armênia, Erevan. 121 As fontes escritas a partir do século XV. Interior africano iniciou-se somente no fim do século XVIII, terminando com a divisão do continente entre as potências coloniais. Em termos de representação nacional, pode-se dizer que os autores do século XVI eram predominantemente portugueses. Os do XVII, holandeses, franceses e ingleses. Os do XVIII, principalmente ingleses e franceses, e os do XIX, ingleses, alemães e franceses. Outras nações europeias foram, evidentemente, representadas no decorrer de todos esses séculos, como, por exemplo, os italianos no Congo no século XVII e no Sudão Oriental no XIX, ou os dinamarqueses na Costa dos Escravos e na Costa do Ouro nos séculos XVIII e XIX. E há, entre os autores de livros de viagens e descrições, mas especialmente no último século, pessoas da Espanha, Rússia, Bélgica, Hungria, Suécia, Noruega, Tchecoslováquia, Polônia, Suíça, Estados Unidos, Brasil, e por vezes até um grego, romeno ou maltês. Felizmente, a maioria dos livros escritos em línguas menos conhecidas tem sido traduzida para línguas mais acessíveis. Ao avaliar os materiais europeus, devemos levar em consideração não tanto a nacionalidade dos autores, mas, sim, a mudança de atitudes dos europeus em relação aos africanos e suas sociedades em geral.
Seria simplista afirmar que os escritores portugueses estavam mais inclinados a observar com preconceitos cristãos os povos que descreviam, do que os ingleses, por exemplo, ou que os holandeses estavam mais propensos à observação objetiva do que os escritores de outras nações. Evidentemente, há diferença entre um cronista português do século XVI, cuja abordagem estava impregnada dos valores medievais, e um estudioso ou médico holandês do fim do século XVII, produto de uma cultura jamais racional. A quantidade e variedade dos materiais à nossa disposição não nos permitem nenhuma generalização apressada. Somente a análise individual de cada um, de acordo com seus méritos, que leve em consideração, evidentemente, sua data e o assunto tratado, nos permitiria formalizar um julgamento. Deve-se também evitar a falácia de que, com o tempo, houve uma melhora gradual na objetividade das narrativas e de que, quanto mais nos aproximamos da atualidade, mais científicas se tornam as observações sobre a realidade africana, o que equivaleria a admitir, a prioristicamente, que uma narrativa de um viajante do século XIX tem, simplesmente por isso, uma credibilidade maior que uma narrativa escrita 3 séculos antes. Burton e Stanley, enquanto observadores, eram prisioneiros da ideia, apresentada como cientificamente provada, da superioridade dos homens brancos, do mesmo modo que os autores portugueses eram prisioneiros da pretensa superioridade de sua fé cristã. O período do comércio de escravos não era, em geral, favorável a narrativas objetivas sobre os africanos, mas as necessidades práticas do comércio exigiam um estudo. 122 Metodologia e pré-história da África. Minucioso das atividades econômicas e sistemas de governo na África, de modo que temos, já nessa época, uma série de fontes muito valiosas. Livros sobre a África e os africanos foram escritos por missionários, comerciantes, funcionários públicos, oficiais da marinha e do exército, cônsules, exploradores, viajantes, colonizadores e, alguns, por aventureiros e prisioneiros de guerra. Cada qual tinha seus próprios interesses. Assim sendo, os propósitos e abordagens variam consideravelmente. As narrativas de viajantes, típicas de um certo gênero literário, estavam preocupadas com um mundo desconhecido, exótico e estranho e deviam responder às exigências gerais de seus leitores. Essa inclinação pelo exótico e pela aventura, ornamentada por opiniões mais ou menos fantásticas sobre os povos africanos, ou descrevendo com complacência os inúmeros perigos encontrados pelo heroico viajante, persistiu até o século XIX-67. Os missionários dispensavam alguma atenção às religiões africanas, mas em sua maioria careciam da habilidade e boa vontade para compreendê-las, e estavam preocupados principalmente em expor seus erros e barbarismo. Por outro lado, eles conheciam as línguas locais, estando, portanto, numa posição melhor que os outros para apreender a estrutura social. Às vezes demonstravam interesse pela história, passando então a coletar as tradições orais locais. No século XIX, a maior parte da literatura narrativa provém dos exploradores, que, de acordo com a tendência da época, tinham sua atenção voltada principalmente para a solução de grandes problemas geográficos, de modo que sua contribuição serviu mais para a geografia física que para o conhecimento da sociedade africana. A maioria deles estava mais interessada nas vias navegáveis do que nas vias da cultura 68. E muitos, sendo cientistas naturais, careciam de senso histórico ou acreditavam no mito da ausência de história africana. Existem, evidentemente, exceções a essa regra, sendo a mais famosa a de Heinrich Barth. Por outro lado, surgiram, já no decorrer do século XVIII, certas histórias de estados ou povos africanos, como The History of Dahomey, Londres, 1793, de Archibald Dalzell, que, num exame minucioso, revela-se como um panfleto anti-abolicionista. Depois de mostrar algumas deficiências das fontes narrativas europeias, podemos agora examinar seus aspectos mais positivos. Acima de tudo, elas nos fornecem a estrutura cronológica tão necessária na história da África, onde a datação é um dos pontos mais fracos da tradição oral. Mesmo uma única data, dada por um viajante ou outro autor, por exemplo, de seu encontro com 67 cf. Agora Rothberg, R. 1971. 68 Masrui, A. 1969.
123 As fontes escritas a partir do século XV. Alguma personalidade africana pode constituir um ponto de partida para toda a cronologia de um povo e às vezes até para mais de um. O simples fato de estarem registradas por escrito não significa, entretanto, que todas as datas devam estar corretas. Há casos em que autores europeus, relatando boatos ou tentando calcular um intervalo de tempo de acordo com fontes não controláveis, cometeram erros mais ou menos graves. Mas os europeus tinham, em geral, à sua disposição, uma medida do tempo tecnicamente mais desenvolvida. A literatura narrativa é de importância primordial como fonte da história econômica. Rotas comerciais, principais mercados, mercadorias e preços, agricultura e artesanato, recursos naturais, tudo isso podia e era observado e descrito sem preconceitos. Com efeito, os europeus necessitavam, em seu próprio favor, de narrativas tão objetivas quanto possível sobre esses assuntos. É verdade que os recursos naturais ou possibilidades econômicas de algumas regiões foram pintados com cores muito brilhantes, a fim de se fazerem realçar os méritos do explorador. Mas o historiador está acostumado a esses exageros e os leva em consideração. O que os europeus mais bem registraram foram suas observações dos aspectos exteriores das sociedades africanas, dos chamados usos e costumes. Os documentos fornecem descrições ricas, precisas e requintadas de várias cerimônias, vestimentas, comportamentos, estratégias e táticas de guerra, técnicas de produção, etc. Não obstante, às vezes, a descrição ser acompanhada por epítetos como bárbaro, primitivo, absurdo, ridículo e outros termos pejorativos, o que, por si só, não significa muito. Trata-se somente de um julgamento em função dos hábitos culturais do observador. Muito mais grave é a total falta de compreensão da estrutura interna das sociedades africanas, da complicada rede de relações sociais, da ramificação das obrigações mútuas, das razões mais profundas para determinados comportamentos. Em suma, os autores eram incapazes de descobrir as motivações profundas das atividades africanas. Apesar de tudo, a redação da história da África seria quase impossível sem o material fornecido pelas fontes narrativas europeias. Elas podem ter suas deficiências, ignorar muitos detalhes, ou tratá-los de um ponto de vista preconceituoso, parcial, ou, ainda, interpretá-los incorretamente. Mas estes são riscos normais, inerentes a toda historiografia, e não é razão para se rejeitar esse amplo e extremamente importante conjunto de informações. Ao contrário, há uma necessidade urgente de se reeditar o maior número possível de narrativas desse tipo, e de publicá-las com comentários e notas apropriados, tornando possível, assim, sua avaliação e reinterpretação à luz da nova historiografia da África. 124 Metodologia e pré-história da África. Fontes narrativas internas. Durante o período que estamos estudando, ocorreu um novo fenômeno, de consequências capitais. O aparecimento e desenvolvimento de uma literatura histórica escrita por africanos da região ao sul do Saara. O meio de expressão não era, inicialmente, nenhuma das línguas africanas locais, mas, sim, o árabe, cujo papel no mundo islâmico pode ser comparado ao que o latim representou na Idade Média Europeia, isto é, o meio de comunicação entre os povos cultos, e, mais tarde, também algumas das línguas europeias. A tradição historiográfica parece ter começado ao mesmo tempo no cinturão sudanês e na costa africana oriental, precisamente nas duas grandes regiões cobertas até essa época pelas fontes árabes externas e nas quais o Islã exerceu uma prolongada influência. As mais antigas crônicas existentes datam do início do século XVI, embora relatem eventos dos períodos anteriores. A primeira, o Tariq al-Fatash, obra de 3 gerações da família Khatid Djené, cobre a história do Songhai e dos países vizinhos até a conquista marroquina em 1591. Mais extenso e mais rico em detalhes é o Tariq al-Sudan, escrito pelo historiador de Tombuctu, El-Saadi, e que cobre em parte o mesmo período, continuando, porém, até 1655. Ambas são obras de grandes estudiosos, com um vasto campo de interesses e um conhecimento profundo dos acontecimentos seus contemporâneos.
Mais significativo ainda é o fato de, pela primeira vez, podermos ouvir a voz de africanos autênticos, mesmo sabendo serem os autores francamente partidários do Islã e observarem os acontecimentos desse ponto de vista. No século XVIII tem origem uma história anônima, mas muito detalhada, dos paxás marroquinos de Tombuctu, entre 1591 e 1751, contendo também material útil dos países e povos vizinhos 69. Outro tipo de fonte é representado pelo Dicionário Biográfico dos Intelectuais do Sudão Ocidental, compilado pelo famoso estudioso Ahmed Baba, de Tombuctu, morto em 1627-70. É a mesma região do Império Songhai que pertence o Tariq Sai, crônica árabe de Ibn Adwar, escrita, segundo dizem, em 1410. Se fosse autêntica, seria o mais antigo documento existente escrito na África Ocidental. Contudo, parece ser, mais propriamente, uma versão tardia da tradição oral 71. 69 Tariq al-Fatash. Trad, e comentado por O. Oldas e M. de la Fosse, Paris, 1913, Riad, 1964. Tariq al-Sudan, Trad, e comentado por O. Oldas, Paris, 1900, Riad, 1964. Tadkirat Nisyan, Trad, e anotado por O. Oldas, Paris, 1899, Riad, 1964. 70 publicado em Fez, 1899, e no Cairo, 1912. 71 cf. Monteil, V. Bifan 28, 1966, p. 675. 125 As fontes escritas a partir do século XV. De Tombuctu e Djenné a tradição da crônica escrita expandiu-se para outras áreas, especialmente para o sul e oeste, na região situada entre o Sahel e a floresta tropical, e, em alguns casos, até mais ao sul ainda. Intelectuais muçulmanos começaram a registrar por escrito, a partir da metade do século XVIII ou até antes disso, crônicas locais, genealogias de clãs, biografias concisas e livros religiosos. O exemplo mais notável é Kitab Gonja, escrito depois de 1752, que é uma história do reino Gonja, baseada, em parte, em tradições orais 72. Há muitas crônicas de menor importância, e é de se esperar que outras surjam em outros lugares, nessa região sob influência das comunidades de Ula ou Alça, ou de ambas. A maior parte desses trabalhos está escrita em árabe. Muitas crônicas também foram escritas em Ajami, isto é, em línguas locais, mas com caracteres árabes. A situação é análoga nas regiões de fala Fulfulde, sobretudo em Futa Toro e Futa Djalon. Na própria Guiné, assim como em Dakar e nas bibliotecas em Paris, há muitas crônicas daquelas regiões em árabe ou em Fulfulde, ou em ambas, a maioria datando dos séculos XVIII e XIX. Os materiais de Futa Djalon só recentemente foram publicados e examinados em obras científicas. Quanto a esse aspecto, pode-se fazer referência à coleção de Gilbert Vieillard, mantida na biblioteca do IFAM em Dakar 73. Já para Futa Toro a situação é outra. As crônicas dos Futas senegaleses de Siré Abassó, um autor do século XVIII, tornaram-se acessíveis já a meio século 74. Outro antigo trabalho, um dicionário biográfico de Muhammad el-Bartaili chamado Fath el-Sakur, c. 1805, está sendo preparado para publicação por John Wick. Uma história mais moderna dos Futa Toro, escrita em 1921 por Sheikh Kamara Musa de Ganguel e intitulada Zuhur al-Basatin, Flores dos Jardins, ainda não foi publicada 75. No norte da Nigéria também, crônicas e outras fontes em árabe surgiram em data relativamente recente. O Imam Ibn Fartua, fim do século XVI, deixou um relato fascinante e detalhado da vida e da época de Mai Idris e de suas guerras 76. De período mais recente são as várias listas de governantes e crônicas do Bornu. Uma fonte excepcional é representada pelos chamados Marrans, registros de privilégios concedidos por governantes a famílias de notáveis religiosos, através dos quais podemos perceber também condições econômicas. 72v, sobre esses e outros assuntos Wilkes, I. 1963, e Odkin, T. 1966. 73 Sou, A. I. 1968. Diallo, T. 1968.
74 trad. Por M. Delafosse e H. Gaden, Paris, 1913. 75 mantida na Biblioteca do IFAM, Dakar. Cf. Monteil, V. 1965, p. 540. 76 editado por H. R. Palmer, Cano, 1930. Trad. In. Sudanese Memoirs e, Lagos, 1928, e in. History of the First 12 Years of My Idris Alaoma, Lagos, 1929. 126 Metodologia e Pré-História da África e Sociais 77. Não resta muita coisa do material histórico pré-Jihad na região Hausa, embora o nível de instrução, especialmente entre os líderes religiosos Fulani, fosse relativamente alto 78. Mas alguns poemas na língua Hausa ou em Kanuri, Bornu, contêm comentários sobre acontecimentos da época 79. O início do século XIX presenciou um renascimento da literatura árabe no Sudão Central e Ocidental. Além dos trabalhos naquela língua, um número cada vez maior de livros foi escrito em línguas locais, como Hausa, Fulfulde, Kanuri, Mandara, Kotoko, etc., utilizando caracteres árabes. Os mais produtivos foram os líderes dos Jihad Fulani, no norte da Nigéria, apesar de grande parte de sua produção literária tratar de assuntos religiosos, e somente algumas obras poderem ser consideradas verdadeiras crônicas 80. Toda essa literatura, em árabe ou numa das línguas africanas, ajuda a construir um quadro mais coerente da vida social e intelectual nessa região. As crônicas das cidades Hausa, Kano, Katsina, Abuja, etc., embora originárias do fim do século XIX, baseiam-se de certa medida em documentos mais antigos ou na tradição oral 81. Um desenvolvimento similar ocorreu mais a leste, em Baguirmi, Kotoko, Mandara e Uadai. Algumas crônicas ou listas de reis já foram publicadas, mas muitas outras ainda estão em manuscritos e espera-se descobrir outras mais, em coleções particulares 82. Uma crônica rimada em Fulfulde descreve a vida e as atividades do grande reformador Tukulor al-Adjumar 83, autor de um trabalho religioso, Rima Isbel Raim, Lanças do Partido do Deus Misericordioso, que contém também muitas alusões históricas às condições de vida no Sudão Ocidental 84. 77 recolhido por H. R. Palmer, nas suas Sudanese Memoirs, 3v. Lagos, 1928 e em The Bornu, Saara and the Sudan, Londres, 1936. Cf. também e Urvoy, Chroniques do Bornu, Joano, Société des Africanistes, 2, 1941. 78 Sketch, M. 1957, p. 550-558. Bivar, A. D. H. Sketch, M. 1962, p. 104-48. 79 cf. Patterson, J. R. 1926. 80 Belo Muhammad, Infacu L. Mysore, editado por C. E. J. Whiting, Londres, 1951. Trad. Inglesa da paráfrase Hausa de E. J. Arnett, The Rise of the Sokoto Fulani, Kano, 1922. Abdullah Danfodio, Tazin al-Arakat, Trad. E Comment, por M. Sketch, Londres, 1963. Ajdi Sassid, History of Sokoto, Trad. Por C. E. J. Whiting, Kano, S.D. Também uma tradução francesa de O. Oudas, Tadkirat Anisian, Paris, 1899. 81 The Kano Chronicle, Trad. Por H. R. Palmer, in. Sudanese Memoirs 3, 1928. Sobre Katsina CF, Op. Cit. P. 7491. Sobre Abuja, V. Malans Hassan e Shuaibu, A Chronicle of Abuja, Trad. Do Hausa por P. L. Eat. Ibadan, 1952. 82 cf. H. R. Palmer, 1928. Várias obras de J. P. Leboeuf M. Rodinson em Etudes Camerounaises, 1938, 1951, 1955 e Bifan, 1952 e 1956. M. A. Tubiana sobre o Adai, in. Cahiers d'Etudes Africaines 2, 1960. 83 Rion, M. A. La Vie del Adjomar, Casida em Polar.
Trad, por H. Caen, Paris, 1935. 84 Kitab Himais Balrain, Cairo, 1927. Nova Ed. e Trad, está sendo preparada por J. R. Willis. 127 As fontes escritas a partir do século XV. A costa africana oriental pode ser comparada com o Sudão quanto ao número de suas crônicas. Há crônicas de muitas cidades, escritas em árabe ou em Kiswahili, em escrita árabe, que fornecem listas de reis e narrativas da vida política. Somente a crônica de Kiwo é realmente antiga. Foi composta em 1530 aproximadamente e chegou até nós em duas versões diferentes, uma transmitida por de Barros, e a outra copiada em Zanzibar em 1877-85. As crônicas, na sua maioria, só foram compiladas recentemente, embora algumas remontem à segunda metade do século XVIII. Muitas delas se concentram em acontecimentos anteriores à chegada dos portugueses. Constituem, de certa forma, registros de tradições orais e devem ser tratadas e avaliadas como tais. 86. Um número considerável de manuscritos ainda pertence a coleções particulares. Desde 1965, mais de 30.000 páginas de manuscritos swahili e árabes também foram descobertas, e é de se esperar que, quando toda a costa tiver sido completamente explorada, encontremos materiais que venham esclarecer muitos aspectos desconhecidos da história da África Oriental. 87. Além das crônicas das cidades, outros gêneros literários podem ser utilizados com proveito pelos historiadores, como, por exemplo, a poesia swahili, notadamente o poema Al-Inkishafi, composto na segunda década do século XIX, que descreve a ascensão e o declínio de Pati. 88. A produção literária dos africanos em línguas europeias tem início 2 séculos mais tarde que a redação em árabe. Como era de se esperar, os primeiros exemplares foram produzidos por indivíduos da costa ocidental, onde os contatos com o mundo exterior eram mais intensos que em qualquer outro ponto. Apesar dos nomes de Jacobus Captain, 1717-1747, A. William Amo, c. 1703-c. 1753, e Philip Quack, 1741-1816, todos de origem fanti, não deverem ser esquecidos como os pioneiros da literatura africana em língua europeia. Sua contribuição para a historiografia da África foi insignificante. Incomparavelmente mais importantes como fontes históricas são os trabalhos dos escravos libertados, da segunda metade do século XVIII. Ignatio Sancho, 1729-1780, Otobaco Goano, c. 1745-1800, e Oloduaiquiano, Gustavus Vasa, c. 1745-1810. Todos os três estavam especialmente interessados na abolição do comércio de escravos, e seus livros, embora polêmicos, fornecem muito material biográfico. 85 Analisado por Freeman Grenville, G. S. P. The Medieval History of the Coast of Tanganyika, Oxford, 1962. 86 Sobre as crônicas árabes e swahili em geral, cf. Freeman Grenville, G. S. P. 1962. Prince, A. H. J. 1958. Allen, J. W. T. 1959. P. 224-27. 87 A mais importante descoberta desse tipo nos últimos anos foi a de Kitab al-Zanj, Livro dos Zanj, que trata da história da Somália do Sul e do Quênia do Norte. Cf. Cerulli, E. 1957. 88 cf. Arris, L. 1962. 128 Metodologia e Pré-História da África. Sobre a situação dos africanos, tanto na África como na Europa. 89. Do mesmo período provém um documento único, o Diário de Antera Duque, um dos principais comerciantes de Calabar, escrito em pidgin em inglês local e que cobre um longo período. Embora um pouco breve, esse diário nos fornece importantes dados sobre a vida cotidiana num dos mais importantes portos negreiros. 90. Em Madagascar, o grande rei Merina Radamai, 1810-1828, mantinha uma espécie de diário em escrita árabe, Surabê.
Em 1850, aproximadamente, 2 outros aristocratas Merina, Raumbana e Raaniraka, escreveram, no alfabeto latino, relatos que ajudam a reconstruir uma imagem mais completa da vida cotidiana dos Merina no século XIX e 91. Durante o século XIX, muitos africanos ou afro-americanos participaram de viagens de exploração ou publicaram reflexões sobre a vida africana, às vezes em combinação com polêmicas de diversa natureza. Samuel Crowther, um Yoruba, educado em Serra Leoa e na Grã-Bretanha, tomou parte das expedições do Níger de 1841 e 1853, deixando descrição de suas viagens 92. Thomas B. Freeman, nascido na Inglaterra, de origem mestiça, viajou muito na África Ocidental e descreveu os povos da costa e do interior com simpatia e inspiração. 93. 2 afro-americanos, Robert Campbell e Martin R. Delany, foram para a Nigéria na década de 1850 em busca de área adequada para uma possível colônia de afro-americanos. 94. Um liberiano, Benjamin Anderson, descreveu, com muitos detalhes e observação precisa, sua viagem no Alto Vale do Níger. 95. 2 eminentes líderes africanos, Edward W. Blyden e James Africanus B. Orton, pertencem a uma classe particular. Alguns dos livros, papéis e artigos de Blyden constituem, por si só, uma fonte histórica. Outros já têm um caráter de interpretação histórica, mas, mesmo assim, são indispensáveis para qualquer pesquisa que trate do surgimento da consciência africana. 96. O mesmo se pode dizer do trabalho de Orton, com a diferença de que suas 89 Sancho, e 1781, Cugoano, o 1787. The Interesting Narrative of the Life of Olaudaequiano, por Gustavus Vasa, The African, Londres, 1798. 90 Ford, D. 1956. Os manuscritos originais foram destruídos na Escócia pelos bombardeios durante a última guerra, mas foram preservadas cópias de alguns trechos de 1785-1787. 91 Berthier, H. 1933. Manuscrito de Raumbana e Raaniraka, Bull, de l'Académie Malgache, 19, 1937, p. 4976. 92 cf. Journals of the Review, J. J. Schon and M.R. Crowther, Londres, 1842. Crowther, S. 1855. 93 Freeman, T. B. 1844. 94 Campbell, R. 1861. Delany, M. R. 1861. 95 Anderson, B. 1870. 96 sobre Blyden, C.F. Lynch, H. R. 1967. 129 As fontes escritas a partir do século XV. Observações tendiam a ser mais precisas quando tratava das sociedades com as quais manteve mais estreito contato. 97. Esses 2 homens pertencem já a uma fase de transição com o grupo de africanos que começaram a escrever a história de seus próprios países ou povos. Uma primeira tentativa, embora com maior ênfase na etnografia, foi feita pelo Ab. Boilat, um mulato de St. Louis, em seus esquisses Senegaleses. 98. Um interesse maior pela historiografia baseada principalmente na tradição oral pode-se observar nas regiões da África sob domínio britânico, mas somente no fim do século XIX. C. Reindorf, G. publicou em 1895, em Basel, sua History of the Gold Coast and Azanli e é considerado o primeiro historiador moderno de origem africana. Com ele e Samuel Johnson, cuja History of the Yorubas é contemporânea do livro de Reindorf, mas só foi publicada em 1921, inicia-se a cadeia ininterrupta de historiadores africanos, a princípio amadores, na maioria missionários, mais tarde, profissionais. Suas ideias e suas obras são abordadas no capítulo dedicado ao desenvolvimento da historiografia da África. Todas essas fontes narrativas, escritas em árabe ou nas diversas línguas africanas e europeias, formam um vasto e rico conjunto de materiais históricos. Elas não cobrem, evidentemente, todos os aspectos do processo histórico e possuem um caráter regional, oferecendo, em alguns casos, apenas uma imagem fragmentária.
As fontes escritas por muçulmanos demonstram, em geral, um pronunciado ponto de vista islâmico, que aparece claramente quando abordam sociedades não muçulmanas. Os autores de fontes narrativas em línguas europeias eram ao mesmo tempo polemistas em campanha contra o comércio de escravos ou em favor da igualdade, e, portanto, com uma certa tendência à parcialidade. Mas trata-se de limitações normais de todas as fontes narrativas, e, cientes delas, devemos, ainda assim, reconhecer que possuem uma vantagem decisiva. São vozes dos africanos, que nos revelam uma outra face da história, que esteve sufocada pela torrente de opiniões estrangeiras. Fontes arquivísticas particulares, relatórios confidenciais e outros testemunhos. Fontes particulares são, essencialmente, os documentos escritos que resultam da necessidade de registrar várias atividades humanas e que, originalmente, 97 Orton, J. A. B. 1863. Letters on the Political Conditions of Legal Coast. Londres, 1870. 98 Paris, 1833. 130 Metodologia e Pré-História da África. Não eram destinados ao público, mas apenas a um pequeno grupo de pessoas interessadas. Compreendem, assim, principalmente, a correspondência oficial e particular, relatórios confidenciais de várias transações, registros comerciais, estatísticas, documentos particulares de diversos tipos, tratados e acordos, diários de bordo, etc. Esse material é a matéria-prima do historiador, já que oferece, ao contrário das fontes narrativas, feitas com um propósito bem definido, um testemunho objetivo, isento, em princípio, de quaisquer segundas intenções visando um vasto público ou a posterioridade. Esse material é encontrado principalmente em arquivos e bibliotecas estatais ou particulares. A antiga ideia de que não há fontes escritas particulares suficientes para a história da África já não tem fundamento. Existem não apenas coleções extremamente ricas de documentos nas antigas metrópoles, assim como extenso material na própria África, produzidos nos períodos pré-colonial e colonial, por instituições particulares ou ligadas aos estados europeus, mas também coleções de material particular originárias dos próprios africanos, escritas em línguas europeias ou em árabe. Enquanto, anteriormente, esses documentos eram considerados raridades, encontradas somente em alguns lugares muito especiais, está claro agora que existe uma grande quantidade de fontes escritas de origem africana em várias partes do continente e também nos arquivos europeus e asiáticos. Observemos, primeiramente, o material escrito em árabe. Para o período anterior ao século XIX, foram descobertos até agora somente exemplares isolados de correspondência, local e internacional, provenientes, sobretudo, da África Ocidental. Há cartas do sultão otomano Almay Idris do Bornu, em 1578, descobertas em arquivos turcos, e alguma correspondência do sultão do Marrocos ao Askia de Songhai e Alcanta de Quebi, também do fim do século XVI. O árabe era utilizado como língua diplomática não apenas pelas cortes islamizadas do Sudão, mas também por governantes não muçulmanos. O caso mais conhecido é o dos azantenes, que utilizaram os serviços de escribas muçulmanos, que escreviam em árabe, para redigir sua correspondência com seus vizinhos do norte, assim como com os europeus da região costeira. Algumas dessas cartas foram encontradas na Biblioteca Real em Copenhague. A chancelaria árabe de Kumasi funcionou durante grande parte da segunda metade do século XIX, e o árabe também era utilizado para manter registros de decisões administrativas e judiciais, transações financeiras, etc. No outro lado da África tem-se como exemplo o tratado, escrito em árabe, entre o comerciante de escravos francês, Maurice, e o sultão de Kiowa, no ano de 1776. O século XIX presenciou um aumento considerável da correspondência em árabe em todo o continente. Com o estabelecimento de estados centralizados no Sudão, houve um desenvolvimento das atividades administrativas e diplomáticas, tendo 131 as fontes escritas a partir do século XV. Sido descoberto um abundante material desse tipo, principalmente no Sultanato de Socoto e em seus emirados dependentes, de Guandu a Adamawa, no estado de Massina ou no estado de Liptako e no Império de Bornu.
Todos os governantes muçulmanos de grandes ou pequenos estados mantinham correspondência intensa entre si e com as potências coloniais em desenvolvimento. Em muitos arquivos dos países da África Ocidental, e em alguns da Europa, encontram-se milhares de documentos em árabe de personalidades como Al-Adjumar, Amadou Secou, Maba, Lat Dior, Mamadou Lamine, Samori, Al-Bakai, Rabi e muitos outros líderes e chefes de menor envergadura. As administrações coloniais em Serra Leoa, Guiné, Nigéria e Costa do Ouro também mantinham sua correspondência com eles em árabe. Existem cartas trocadas entre o Paqusá Otomano de Trípoli e os cheques Bornu, entre o sultão do Darfur e o Egito, entre Tombuctu e o Marrocos. O mesmo ocorreu com a África Oriental. Parece, entretanto, que os arquivos de Zanzibar não são tão ricos em documentos árabes, como poderia se esperar de uma cidade com tão grandes interesses comerciais e políticos. Deve haver, evidentemente, um vasto número de documentos, com diversidade de conteúdo, em coleções particulares. A reunião e catalogação de todos eles não será uma tarefa fácil, mas é indispensável no futuro próximo. Muitos textos foram escritos na escrita Vai, que foi inventada em 1833, aproximadamente, por Momoludo Ela Bukele, e expandiu-se muito rapidamente entre o povo Vai, de modo que, no fim do século, quase todos a conheciam e empregavam correntemente, na correspondência particular e oficial, na manutenção das contas e também na redação de leis costumeiras, provérbios, contos e fábulas. Muitos povos vizinhos, como os Mende, os Toma, Loma, os Jersey, Kpeli e os Baza, adotaram e adaptaram a escrita Vai, empregando-a com propósitos semelhantes. 99. No início do século XX, o sultão Njoia de Bamum, Camarões, inventou para a língua Bamum uma escrita especial, que ele reformou 4 vezes durante sua vida. Mas, contrariamente à escrita Vai, utilizada geralmente pela maioria do povo, o conhecimento da escrita Bamum permanecia restrito a um pequeno grupo da corte do sultão. Todavia, Njoia compôs um grande volume sobre a história e costumes de seu povo nessa escrita, um livro no qual ele continuou a trabalhar durante muitos anos e que constitui um verdadeiro manancial de informações valiosas sobre o passado. 199 cf. Dalby, D.A. 1967, p. 151. Sem Histoire et Coutumes 10 Bamum, Rédige sous la direction du Sultan Njoia. Trad, por P. Henri Martin, Paris, 1952. O original é mantido no Palácio do Sultão em Fumbam. 132 Metodologia e Pré-História da África. Devemos acrescentar os textos em Ncbd 101 do Cross River Valley, sudeste da Nigéria, que consistem em inscrições em santuários e formas especiais de linguagem, utilizadas entre os membros de algumas sociedades secretas. O material nas línguas europeias abrange o período do século XVI até hoje. Escrito numa dúzia de línguas, é imensamente abundante e está disperso pelo mundo inteiro em centenas de lugares diferentes, arquivos, bibliotecas e coleções particulares. Essa situação torna sua utilização pelos historiadores bastante difícil, especialmente em casos onde não há guias nem catálogos à disposição. Foi por essa razão que o Conselho Internacional de Arquivos, sob os auspícios e com o apoio moral e financeiro da Unesco, começou a preparar uma série de guias para as fontes da história da África. O principal objetivo era satisfazer as necessidades dos estudantes de história da África, facilitando o acesso a todo o corpo de fontes existentes. Como a pesquisa histórica havia estado por muito tempo concentrada num número limitado de bibliotecas de arquivos que mantêm registros do período colonial, era importante chamar a atenção também para a existência de um extenso e muito disperso conjunto de fontes, até agora não exploradas. Os guias são dedicados inicialmente aos arquivos públicos e particulares, mas levam igualmente em consideração o material de interesse histórico conservado em bibliotecas e museus. A série deve compreender 12 volumes, com informações sobre fontes arquivísticas que tratam da África ao sul do Saara e mantidas nos países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos. Até agora os seguintes volumes já foram publicados. Volume I, República Federal da Alemanha, 1970. Volume 2, Espanha, 1971. Volume 3, França, I, 1971. Volume 4, França, 2, 1976.
Volume 5, Itália, 1973. Volume 6, Itália, 1974. Volume 8, Escandinávia, 1971. E volume 9, Holanda, 1978. O volume 7, Vaticano, é esperado para um futuro próximo. Os volumes abrangendo a Bélgica, o Reino Unido e os Estados Unidos aparecerão separadamente, mas seguirão o mesmo método de apresentação 102. Como foi muito apropriadamente dito por Joseph Kizerbo em sua introdução para a série, Na Batalha para a Redescoberta do Passado Africano, o Guia das Fontes da História da África constitui uma nova arma estratégica e tática 103. 101 cf. Dairel, 1910-1911. MacGregor, 1909, p. 215, 217, 219. 102 Os volumes dos Estados Unidos e do Reino Unido apresentam listas de documentos relativos a todo o continente. 103 Quellen zur Geschichte Afrika Südlich der Sahara in den Archiven der Bundesrepublik Deutschland, Guia das Fontes da História da África, v. I. Zug, Suíça, 1970. Prefácio, p. vi. 133 As fontes escritas a partir do século XV. Além desse importante projeto, já há alguns outros guias de fontes, preparados principalmente por regiões ou de acordo com critérios especiais. Entre os mais completos, constam os 5 guias da história da África Ocidental, publicados em 1962-1973, que cobrem os arquivos de Portugal, Itália, Bélgica, Holanda, França e Reino Unido. 104. Mais ambiciosas e de certa forma mais vantajosas são as edições de documentos arquivísticos em extenso ou como catálogos. Até agora esse tipo de apresentação tem sido usado principalmente para o material em arquivos portugueses. Sem considerar o trabalho de Paiva Manso no fim do século XIX 105, há agora 2 importantes coleções de documentos de missionários, provenientes de arquivos portugueses e alguns outros, um de A. da Silva Rego 106, e outro de A. Brasil 107. Alguns anos atrás, foi iniciada uma coleta monumental, preparada pelos esforços combinados dos arquivos portugueses e do Zimbábue, na qual todos os documentos portugueses relativos ao sudeste da África serão publicados no original com uma tradução inglesa. 108. Há também coleções restritas no que se refere ao tempo, alcance e objeto. Essa categoria é representada, por um lado, pelos British Parliamentary Papers e vários livros azuis e brancos, principalmente do período colonial, e, por outro lado, por seleções recentes mais científicas. 109, como o trabalho de J. Cuvelier e L. Jardin sobre os documentos do Vaticano para a história do Antigo Congo. 110, ou a seleção de C. W. Newbury sobre a política britânica na África Ocidental e o estudo documentário de G. E. Metcalfe sobre as relações entre a Grã-Bretanha e Gana. 111. A mesma categoria pertence à grande coleção de material arquivístico sobre a política italiana em relação à Etiópia e países vizinhos, em vias de publicação por C. Giglio. 112. Muitas outras coleções desse tipo em vários arquivos europeus tornaram acessíveis documentos para alguns aspectos da história colonial, mas seu ponto fraco reside precisamente em seu caráter. 104 Carson, p. 1962. Rider, A. F. C. 1965. Gray, R. e Chambers, D. 1965. Carson, p. 1968. 105 Manso, p. 1877. 106 Silva Rego, A. da. 1949-1958. 107 Brasil, A. 1952. 108 The Historical Documents of East and Central Africa, Lisboa Salisbury, a partir de 1965. Compreenderá aproximadamente 20 volumes. 109 Guides to Materials for West African History in European Archives, publicados pela Universidade de Londres na Athlone Press, a partir de 1962. Cf. Nota 104. 110 Cuvelier, J. e Jardin, L. 1954. 111 Newbury, C. W. 1965. Metcalfe, G. E. 1964.
112 Giglio, C. L'Italia em África, seria histórica, v. I. 1958. 134 Metodologia e Pré-História da África. Figura 6.2 Fac-símile do manuscrito vai intitulado An Early vai Manuscript, por Sven de Ossoi, publicado pelo International African Institute. 135 As fontes escritas a partir do século XV. Seletivo, porque cada compilador segue, ao escolher o material, regras próprias, subjetivas, enquanto o pesquisador que examina uma questão necessita de todas as informações e de uma documentação completa. Em cada estado independente da África existe agora arquivos governamentais que também mantêm material herdado da administração colonial anterior. Apesar de alguns países terem publicado guias ou catálogos, a maioria dos arquivos na África ainda está em processo de classificação sistemática e descrição. 113. A publicação de uma série de guias de todos os arquivos africanos públicos e particulares, como os que estão sendo publicados para os arquivos da Europa, é, no momento atual, uma necessidade urgente. Os arquivos governamentais da África, comparados aos das antigas metrópoles, têm suas vantagens e também seus inconvenientes. Com algumas exceções, a manutenção de registros detalhados só teve início na África, na década de 1880, e há muitas lacunas nesse material, que devem ser compensadas por outras fontes, sendo as mais importantes os registros dos missionários e comerciantes e os documentos particulares, e, evidentemente, os arquivos em capitais europeias. Por outro lado, as vantagens dos arquivos criados na África sobre os das antigas capitais metropolitanas são numerosas. A diferença marcante reside no fato de guardarem materiais e registros que têm relação mais direta com a situação local, enquanto os arquivos coloniais da Europa contêm, principalmente, documentos sobre a política do colonizador. Os arquivos africanos geralmente conservam registros do período pré-colonial, como relatórios dos primeiros exploradores, informações colhidas por comerciantes, funcionários públicos e missionários no interior, relatórios que não eram considerados dignos de ser enviados para a Europa, mas que são de extrema importância para a história local. Conservam, ainda, um número muito maior de documentos produzidos por africanos que os arquivos da Europa. Em geral, apesar da quantidade de material duplicado em arquivos da Europa e da África, qualquer pesquisador que trabalhe somente com fontes de antigos arquivos metropolitanos tenderá a escrever uma história dos interesses europeus na África e não a história dos africanos. Por outro lado, a utilização exclusiva dos arquivos mantidos na África não pode fornecer um quadro completo, já que muitos registros e documentos estão faltando ou são incompletos. 113 Para um estudo da situação às vésperas da independência, v. P. D. Curtin, 1960, p. 129-47. 136 Metodologia e Pré-História da África. Para concluir, devemos mencionar alguns outros tipos de documentos, da mesma categoria. Inicialmente trataremos dos mapas e outros materiais cartográficos. Embora, a partir do século XVI, o número de mapas impressos da África tenha aumentado a cada ano, muitos ainda se mantêm em forma de manuscritos, em vários arquivos e bibliotecas da Europa, alguns magnificamente decorados e coloridos. Nesses mapas, podemos encontrar frequentemente nomes de localidades que hoje não existem mais ou que são conhecidas por outras denominações, mas que são mencionados em outras fontes, orais ou escritas. Por exemplo, muitos povos bantu orientais têm tradições que falam da migração de uma área chamada Xungwaia. Atualmente não se conhece nenhuma localidade com esse nome, mas em alguns dos mapas antigos, por exemplo, o de Van Linschoten, 1596, ou o de William H. J. Blaeu, 1662, e outros mais, Xungwaia aparece com várias grafias, primeiro como cidade, mais tarde como região não distante da costa. Os mapas antigos fornecem também dados sobre a distribuição de grupos étnicos, sobre as fronteiras dos estados e províncias, sobre os vários nomes dos rios, montanhas e outros aspectos topográficos. Em resumo, oferecem um material toponímico muito útil, que por sua vez fornecem valiosas informações históricas.
Um exemplo prático de como utilizar o material cartográfico com propósitos históricos foi demonstrado por W. G. L. Handlis em sua Southeast Africa in the 16th Century 114. A importância desse material já foi reconhecida, e o historiador tem à sua disposição a grande obra de Yusuf Kamel, Monumenta Cartographica Africae et Aegypti, que contém também muitos textos narrativos no original e em tradução, mas interrompe-se, cronologicamente, precisamente no século XVI 115. Devemos, portanto, endossar o apelo de Joseph Kizerbo de publicação de uma coletânea de todos os mapas antigos da África em um atlas com textos comentados 116. Um primeiro passo nesse sentido foi dado com a recente publicação, em Leipzig, de quase 100 mapas, mas sem comentários suficientes e reproduzindo apenas material já impresso 117. Outra categoria de material encontrado nas fontes escritas são os dados linguísticos. Já que se reservou um capítulo especial neste volume para o estudo da linguística como ciência histórica associada, deixaremos de lado as questões metodológicas e restringiremos nossa discussão a indicações sobre o tipo de fontes. 114 Handlis, W. G. L. 1958. 115 Cairo, 1926-1951. 116 CF, nota 103 acima. 117 África Auf Karten 10-12-18. Jahrhunderts, mapas da África do século XII ao XVIII. Leipzig, 1968. 137 As fontes escritas a partir do século XV, em que se podem encontrar dados linguísticos. A partir dos primeiros contatos com a África, os viajantes europeus passaram a acrescentar, como atitude de bom tom, às suas narrativas de viagens e outros relatórios, listas mais ou menos longas de palavras nas línguas locais. Os mais antigos vocabulários datam do século XV, e, até o século XIX, raramente encontramos um livro sobre a África sem esse suplemento, às vezes até acompanhado por uma breve gramática. Embora a ortografia quase nunca seja sistemática, não é difícil identificar as palavras e línguas. A publicação mais notável desse tipo é a grande coletânea publicada por Coeli, de vocabulários de 160 línguas, aproximadamente 118. Curtin, Vancina e Ayer 119 demonstraram que o valor da obra é mais que linguístico. Especialmente favorecido nesse aspecto é o Antigo Reino do Congo. Trabalhos que tratam do Kikongo têm sido publicados desde o século XVII, uma gramática de Bruciotto, 1659, e um dicionário de Digel, morto em 1652, 120. Além dessas obras impressas, existem outras em várias bibliotecas e arquivos, Vaticano, British Museum, Besançon, etc. Seu valor documental para os historiadores é maior que o das listas de palavras, pois são mais completas, permitindo um estudo diacrônico da nomenclatura social e cultural. 121. Fontes escritas, narrativas e arquivísticas, nas línguas africanas, orientais ou europeias, representam um conjunto imensamente rico de material para a história da África. Embora abundantes, os documentos de todo tipo, registros, livros e relatórios conhecidos constituem, muito provavelmente, apenas um fragmento do material existente. Dentro e fora da África devem existir inúmeros lugares que ainda não foram explorados do ponto de vista de fontes possíveis da história daquele continente. Essas regiões inexploradas constituem verdadeiros espaços em branco no mapa do nosso conhecimento das fontes da história africana. Quanto mais cedo eles desaparecerem, mais rico será o quadro que podemos traçar do passado africano. 118 Coeli, S. W. 1854, Red, Graz, 1963. 119 Curtin, P. D. e Vancina, J. 1964. Ayer, P. E. H. 1965. 120 Regulae quaedam pro difficilimi congenius idiomatis faciliori captuad grammatica normam, redactaia, F. e Jacinto Bruciotto, Roma, 1659. Wing, J. Van, e Penders, C. Le plus ancien dictionnaire bantu. Vocabularium P. Georgii Gelensis, Louvain, 1928. 121 A gramática de Bruciotto foi estudada com esses objetivos por D. A. Oderogd, no seu instrutivo artigo Sistema Rhodes Tvabacongo V.
17. Sistema de parentesco Bakongo no século 17, in Afrikanskie Ethnographische Sbornik 3, Moscou, 1959.